pesquisa da Edith, né? E aqui eu estou diante dos doutores, Juvenal, né, que todos os grandes doutores que está aqui, né? Alfieri e tantas outras, né, que estão todo mundo estudando. Aqui do lado eu já falei, o Juvenal, o meu colega Gil Franco. Mas quando eu estou ouvindo, me deixam muitas perguntas, muitas inquietações, não é? Porque eu estava até conversando agora ali fora, a gente fica muito preso a essa problemática do fenômeno, não é? E tem muita coisa para falar da Edith. E por isso que eu tentei, você sabe que eu estou participando de 2 eventos agora e preparando comunicação e tudo isso. Eu tentei trabalhar um pouco a ciência da cruz, né? E a ciência da cruz, eu coloquei o título como Edith do fenômeno ao mistério, que seria a mesma coisa da racionalidade à compaixão, que é o caminho da liberdade. Que como que Edith viveu esse caminho da racionalidade ao mistério? Se eu coloco o fenômeno, nós vimos aqui agora, através de Heidegger, através de Husserl e através de outros também, nós vamos trabalhar muito com a questão do fenômeno, da essência da racionalidade, que é um caminho, né? Mas tem outro caminho que completa a racionalidade, que amplia a racionalidade, que é o caminho da fé. Quer dizer, a fé, ela não substitui a racionalidade, a razão, nem nega, mas ela avança. E sempre eu estou dizendo nas minhas palestras aqui, que realmente o limite da razão é a fé, é o mistério. Então eu tentei trabalhar, não é, esses 2 planos, esses 2 focos, do fenômeno e do mistério. E eu começaria com a mesma angústia que o Juvenal colocou aqui, né? Que é exatamente o que é a verdade. E ele colocou exatamente dizendo que é um desejo, pode ser um desejo de objetividade. Eu diria que é a identidade pessoal. Eu poderia também dizer ainda que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E eu vou tentar então argumentar sobre isso, sem nenhuma pretensão, é só o começo da pesquisa. Eu coloco, a partir da ciência da cruz, dizendo que toda a vida problemática e questionadora de Edith foi impulsionada por um único desejo, que é o desejo imenso de buscar a verdade. Você fala, né? Mas que verdade? Ela mesma responde, cito: a verdade se deixa encontrar por aqueles que a procuram com o coração sincero. A gente já mudou um pouco o caminho, né, dessa verdade. Continua. Por muito tempo, minha única oração foi buscar a verdade. Ela encontrou a verdade plena e total em Jesus Cristo, quando deixou se envolver pelo amor da cruz. Lá no fim, você talvez não vão aparecer, não dá conta, depois que ela leu o livro de Santa Teresa, que passou a noite toda lendo, não é? Aí os doutores que vão dizer, ela diz: afinal encontrei a verdade. Na última coisa, afinal encontrei a verdade. Então, eu acho que a Edith encontrou a verdade. E é esse caminho que nós vamos fazer. Ela encontrou a verdade plena e total em Jesus Cristo quando deixou-se envolver pelo amor da cruz. Mas qual foi a trajetória vivida por Edith para chegar a essa coerência que Deus, é aqui meu colega falava ainda agora, é o fundamento do nosso ser e do nosso agir? E por
Porque ele se encontra no mais íntimo do ser humano, ampliando e separando, superando todas as outras experiências, ou seja, a sensível e a ética. A pergunta que se põe é a seguinte: se Deus se encontra no mais íntimo de nosso ser, na nossa dimensão espiritual, isto é, só podemos falar de espírito para espírito. Por que precisamos passar pelas outras dimensões, o corpo e o psíquico? Se eu encontro a verdade só falando do espírito, por exemplo, aí eu vou voltar à estrutura da pessoa humana, que ela vai trabalhar corpo, psíquico e espírito. Ora, ela está justificando por que ela pode falar com Deus, porque ela é espírito, é de espírito para espírito. Qual é o destino do homem sensível, então, e do homem psíquico? Qual foi o caminho utilizado por Edith? Como filósofa, soube buscar na fenomenologia de Husserl o que ajudaria a compreender o pensamento contemporâneo, ou seja, um processo, Husserl só fez isso, um processo rigoroso de pesquisa do mundo exterior e do mundo interior, em busca de uma identidade pessoal. O que é o ser humano? Agora Alfieri falava e dizia: eu sou. Eu sou. E cada um de nós pode dizer: eu sou. Eu não sou porque eu sou doutora, porque eu sou filósofa, aqui nesse contexto. E a identidade pessoal que a Edith gostaria de encontrar para saber a dimensão do espírito, para que ela possa argumentar com o fundamento do ser e do fundamento do agir, que é Deus. Então, o Husserl ajudou nessa compreensão, nessa pesquisa do mundo exterior e do mundo interior, em busca de uma identidade pessoal, que possibilitasse chegar à essência da coisa, que é o fundamento da coisa. E aqui eu falo já como Hegel, no sentido que Hegel não faz mais essa diferença que a gente faz de fenômeno e essência, como Kant, não é? Exatamente encontrar o fenômeno, o Marx também, o fenômeno é aquilo que está, é aquilo que mostra a essência, não é? Então há também já esse dualismo que já vem sendo feito na própria história da filosofia. E aprende a descrever as coisas. Ela lê a fenomenologia e amplia. E talvez, eu não sei, porque eu não tenho ainda o domínio, à luz de São Tomás de Aquino, em busca de descrever melhor a pessoa humana, e percebe ainda que é possível dar um passo à frente. E com os estudos sobre São João da Cruz, nasce a obra Ciência da Cruz. Obra inacabada, segundo os tradutores e comentaristas, pelo fato de sua morte no campo de concentração. Continuou a sua busca da verdade, fazendo o que agora? Teologia e vivendo a compaixão. Hoje, aqui no Brasil, na CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, eu fiquei contente quando eu vi o nome da Edith, o símbolo da compaixão. E isso me deu uma inspiração para falar sobre isso hoje. É o símbolo da compaixão. Por isso que eu coloco fazendo teologia e vivendo a compaixão. A novidade da Edith foi exatamente a partir dos seus estudos filosóficos e teológicos mergulhar na estrutura da alma
à luz de Tomás de Aquino, como forma e como espírito. Certo, meu irmão? Como o mais profundo do eu, que é o objeto desse nosso estudo. Podemos explicitar essa busca de verdade a partir de dois caminhos. Primeiro, a partir da filosofia, área de conhecimento que envolve várias disciplinas, que nos ajuda a compreender a estrutura do ser humano na sua ideia unitária como uma unidade de sentido. Eu não vejo mais só o corpo, sou a mente e só o espírito, mas eu vejo o ser humano como uma unidade de sentido. Por isso nós usamos a antropologia, a fenomenologia e a ética, e no segundo caminho, a teologia da cruz. Da antropologia, salientamos a natureza humana, a atitude sensível. Da ética, a atitude da compaixão, que por si só também não consegue assegurar a liberdade do eu. E da fenomenologia, como nós já falamos aqui, ouvimos esta noite, o rigor do método da investigação das coisas a partir da essência que permite chegar à dimensão espiritual, onde podemos compreender em que consiste a liberdade da pessoa humana e onde se dá o encontro com a verdade, que o leva a buscar Deus. Isto é, o encontro entre o eu e a vontade de Deus. Este método nos permite aprender o ser humano como pessoa espiritual, na sua individualidade e atitude social. Qual é, portanto, a dimensão da morada da liberdade? É o corpo? É a mente? Ou o espírito? Onde se constrói? Onde constrói a sua identidade pessoal? Esta dimensão espiritual é inata? É uma grande questão que se pode trabalhar. Se a dimensão espiritual, que faz parte da nossa estrutura, como é que surge essa dimensão espiritual? O Lima Vai diz, sempre nós trabalhamos por analogia, né, com a dimensão espiritual. Porque o corpo nós temos as ciências, o psíquico também tem as ciências, mas qual é a ciência que nos leva ao conhecimento do espírito? Então, o primeiro movimento é o movimento do sujeito. O caminho da racionalidade, em busca da verdade, que é uma pesquisa filosófica. E aí nós vimos e falamos o significado do sujeito e a sua estrutura. Há uma primazia do sujeito sobre o ser na fenomenologia. Sujeito é aquele que pensa, aquele que age, aquele que conhece, aquele que quer. Em suma, é o eu transcendental, que é condição dos diversos modos de subjetivação. O referencial é o eu sou primordial em qualquer de suas formas. Então o sujeito, como afirma Lima Vaz, como totalidade do movimento, da passagem da natureza na forma, do dado à expressão e da natureza ao sentido. Esse eu articula a lógica do ser da subjetividade, que é o ser próprio do homem, que é a autoafirmação do sujeito como ser. Edith Stein, no seu percurso filosófico, insiste mais ainda em efetivar o impulso em busca da verdade, em conhecer a verdade no humano, que já vem de Descartes até Husserl e além de Husserl, com as 3 perguntas fundamentais que nós já conhecemos. Onde está a verdade, Descartes? Como se atinge a verdade, Locke? Eu posso atingir a verdade, Kant? E novamente, onde está a verdade, Husserl?
e Edith. Essa ideia inquietante em busca da verdade acompanha todo o itinerário existencial de Edith e também toda a sua atividade filosófica, e segue mais de perto a tendência russeliana. Ouvimos agora. O fundador da fenomenologia encontrou a resposta fundamental segundo a sua concepção. A verdade está onde se apresenta uma evidência, tal que exclua qualquer dúvida. Pretende ser mais radical do que o próprio Descartes e põe em questão a mesma existência do cogito, ou do cogito, como dizem os alunos. É o cogito puro, com seus objetos pensados. Não existe nada que independa do sujeito. O segredo da fenomenologia está precisamente, segundo Husserl, em colocar numa posição apta para ver e admitir só aquilo que vê. Por isso é que o mundo exterior e a própria existência de qualquer coisa, mesmo do sujeito pensante, fica, como nós já conhecemos isso, entre parênteses. O que se vê é apenas o fenômeno de tudo isso. Então, essa parte aqui, que nós já conhecemos, eu vou pular, né? Mas eu vou entrar exatamente nessa formação para a busca da verdade. Ora, a formação é o modo pelo qual se desenvolve um ser. Qualquer ser. Quais são os modos? Edith apresenta 3 modos. Primeiro, por um processo involuntário que vem de dentro. Segundo, pelo trabalho livre realizado pelo próprio indivíduo. E o terceiro, realizado por outros. Mas o importante é o que está sendo formado. O processo é o seguinte: de imediato, basta olhar geral, com o exterior percebemos o interior. Quais as diferenças exteriores? Ela vai falar lá naquele livro, não é? A mulher segundo a graça e a natureza, os indivíduos, os grupos, os seres humanos, os tipos, o tipo de ser, até chegar à espécie. Revisitando Tomás de Aquino, que a forma é interna, que determina a estrutura de alguma coisa, é diferente do tipo que vai mudando. Quer dizer, na criança, jovem, adulto, essa mudança é orientada por forma interna, que também constitui um limite às influências externas. Porque nós estamos trabalhando com as formas externas, que vão mudando, criança, jovem, adulto, mas tem também uma forma interna. E aí eu desço para a questão da mulher, que constitui a questão básica de todas as questões femininas. A espécie da mulher constitui a questão básica de todas as questões femininas. Qual é o início da elaboração da tese teórica da formação feminina? Apelamos para os caminhos, ou seja, para os métodos. E aqui também ela vai falando dos métodos das ciências humanas, eu vou mudando, né? O método filosófico, o método teológico, aí eu não vou falar isso não, certo? Que eu já falei. Como ser racional, livre e responsável, possui a capacidade e por isso também a obrigação de trabalhar na formação de si mesmo. Ora, todos esses assuntos foram objeto de debates e convivências e conferências da Edith. Na estrutura da subjetividade se encontram as diferentes figuras dos sujeitos, as quais oscilam entre o individual do eu e o seu arbítrio, ou nós comunitário, entendido como sociedade, Estado e Igreja. Porque a estrutura da subjetividade, a gente tem, às vezes, não sei, uma compreensão que a subjetividade é só esse eu. Não, a subjetividade é tudo que parte do eu também, que é o ser comunitário. Não é? Quer dizer, o eu é primordial, mas o eu se estende no outro, né? Na comunidade. O caminho da reconciliação com o real, com a verdade objetiva,
passa pelo nível da representação. O Juvenal falou muito bem agora. A representação é um modo privilegiado de acesso à verdade. Na atitude ética, Edith põe a questão do sofrimento humano, como diz Safra, né, Juvenal? Do adoecer humano. Isto é, o sofrimento humano como condição humana. E nessa ânsia de ajudar e compreender o ser humano, avança, através da reflexão fenomenológica, para conhecer e experimentar a dor humana. Para tal experiência, ela descreve de modo original e rigoroso o modo de ser humano através de sua obra e estrutura da pessoa humana. E nesta estrutura, ela amplia e focaliza 3 registros significativos, que também vai ser falado durante essa conferência. A empatia, como fenômeno constitutivo da subjetividade humana, aborda a corporeidade humana, explicitando a linguagem dos órgãos e os fenômenos psicossomáticos, e demonstra fenomenologicamente o registro do espírito do ser humano como algo não só ligado à razão, mas à abertura para o sentir. Você sabe que hoje a questão do sentir é uma questão filosófica que todo mundo está trabalhando, não é? Isto é, a apreensão do sentido originário inerente às coisas e ao outro. Com isso, o sofrimento torna-se um saber e uma ação. O agir humano, é interessante isso, o sofrimento é uma ciência. O sofrimento é um saber. Isso para a psicologia, né, gente? É importantíssimo. E é também uma ação. O agir humano, no contexto de uma vida antidiscursiva. Ora, quando a gente fala hoje de uma vida antidiscursiva, é uma vida que não é racional, mas não é contra a razão. Como é que age nessa perspectiva? Em primeiro lugar, ela separa a razão da liberdade. E aqui eu acho o ponto fundamental é de ela separa a razão da liberdade e constrói, ou melhor, vive o caminho do sentimento, do sentir, da escolha, que é um caminho interior, capaz de sentir a dor do outro, tentando reconstruir cada dignidade humana a partir da mulher até a ciência da cruz no seu presente. Porque a mulher talvez foi exatamente o objeto mais importante, eu estou dizendo objeto de estudo, no sentido da Edith. Quando eu leio aquelas, talvez não seja, ou a própria tradução muito bem feita, da irmã Jacinta, e outros aí, você bebe como a Edith gostaria de penetrar na alma humana da mulher, que é uma alma diferente da masculina. É o caminho da liberdade, o caminho da escolha, o caminho da pesquisa. O segundo caminho, vocês viram que esse foi o caminho da racionalidade. Ela separou no final a liberdade da racionalidade. É o caminho da cruz, da representação ao sentido, ampliação da compaixão, que você pode chamar também a mística. Para aprofundar ainda mais o sofrimento como saber na sua vida e na dos outros, ela se dedica a uma vida que a gente chama mística, na esteira dos grandes místicos, destacando São João da Cruz, que fez da cruz, isso eu acho lindíssimo, uma ciência e uma vida. A mística, ela desafia a razão analítica.
ela ultrapassa, porque expressa a dimensão do sujeito. Aquele momento em que o ser humano se descobre a si mesmo como identidade pessoal, como parte de um todo, como um projeto infinito e mistério inexprimível. Bem notado o filósofo e matemático Wittgenstein, na proposição do seu tratado, cito: o inexprimível se mostra, é o místico. E termina na proposição 7ª com esta frase que todos nós conhecemos: sobre o que não podemos falar, devemos calar. É o que faz os místicos. Guardam o nobre silêncio, mas de um modo tal que a palavra nos conduz ao silêncio reverente. Esse silêncio é um silêncio que adora, é um silêncio reverente. A efusão do amor em Edita é tão avassaladora que abraça tudo: o universo, a natureza, as pessoas e principalmente Deus. Trata-se do único movimento do amor que não conhece divisões. Que ama não conhece divisões, não faz distinção, mas que enlaça todas as coisas numa única unidade, na última unidade, que é radical. Edith faz da cruz não uma simples experiência, mas sim uma ciência, que como tal deve ser vivida e estudada. Por isso que ela também lembra São Paulo, não é? Lembra a palavra de Deus, que ela deve ser estudada, que é lá onde ele vai expressar o amor também dele, a loucura pelo Cristo e o Cristo crucificado, o Cristo na cruz. Também fala lá na ciência da cruz. Então ela deve ser vivida e estudada. Somente a constante experiência do sofrimento e da cruz pode dar explicação e valor ao mistério da cruz de Cristo. A ciência da cruz torna-se necessária para quê? Eu achei isso aqui fundamental. Para que possamos superar a dor e não nos deixemos esmagar sob o peso do sofrimento. O sofrimento é uma condição constitutiva do ser humano. E se você não apela para este mistério, você pode cair no desespero, no suicídio e tantas outras coisas. A cruz é mais do que um sinal. Ela é um símbolo da união nupcial da alma com Deus. União conquistada por meio da cruz e efetivada na cruz. Na esteira de São João da Cruz, ela também une a sua vida aos seus escritos, o que possibilita o conhecimento da sua personalidade, e através dos fatos escritos compreenderemos o seu itinerário filosófico e espiritual. O que é dito sobre o eu, a liberdade e a pessoa, não provém dos escritos do Pai. Este Pai aqui é São João da Cruz. E sim constitui tarefa da filosofia moderna. Ela separou o que era de São João da Cruz, que é a cruz, dos escritos do corpo e da mente, que é da filosofia moderna. Em relação ao Pai, ela ajuda a ter compreendido as leis que regem a existência e a vida espiritual. Ela quer saber o que é a vida espiritual. Quando ela lê São João da Cruz ou Santa Teresa d'Ávila, que viveram essa experiência, tais como a fé e a contemplação, tornando a cruz como símbolo desta união amorosa da alma com Deus. Daí um esforço de compreensão da ciência da cruz, no seu duplo significado: teologia da cruz e escola da cruz. A sua vida, em conformidade com este símbolo,
vai se manifestar na atitude da compaixão em relação às exigências do homem e da mulher atual de hoje. Quando se fala em ciência da cruz, devemos entender que não se trata de uma ciência no sentido comum da palavra, nem somente de uma teoria, tampouco do sistema